Bom, então, mais uma vez, muito obrigado. Antes de mais, o agradecimento pelo convite que fizeram para podermos vir aqui falar um bocadinho do que fazemos e apresentar um projeto onde estou a participar. Portanto, o meu nome é António Correia Alves, eu estou investigador do INESCTEC, que é um instituto ligado à Universidade do Porto. Eu vou fazer uma pequena e rápida apresentação. Eu queria agradecer à oradora anterior, porque de facto ela foi introduzindo uma série de conceitos que nós aqui vamos falar agora. Controle de qualidade, características, amostras, parâmetros. E então, a última coisa, apoio à decisão. Porque aquilo que eu vos venho falar é exatamente disto. É um projeto chamado Sistema de Apoio à Decisão no Controle Preditivo da Qualidade na Indústria Metalomecânica. Desmistificando isto, o que é que estamos a falar? De ferramentas baseadas em tecnologias de informação, está com a máscara, que vão ajudar os operadores na tomada de decisão relativa ao controle de qualidade no chão de fábrica durante a produção de peças complexas e com grande detalhe e precisão geométrica. Bom, falando só um bocadinho do instituto onde eu trabalho, que eu pertenço, portanto é o INESCTEC, não sei se já terão ouvido falar, mas é um instituto de referência em Portugal que faz investigação e desenvolvimento no domínio das redes e sistemas inteligentes, energia, engenharia industrial, à qual eu pertenço, informática, muito bem. Qual é, enfim, o nosso grande missão? Sobretudo, contribuir para o desenvolvimento da competitividade e da... Obrigado. Da competitividade e da internacionalização das empresas portuguesas. Como é que nós fazemos? Fazemos-lo, sobretudo, pelo desenvolvimento de investigação com impacto social relevante. O que é que isso quer dizer? Com impacto que tenha um significado para ajudar as pessoas e as organizações. Nós estamos sediados, sobretudo no norte de Portugal, em 3 cidades, temos 6 polos e 19 laboratórios. Somos uma organização de alguma dimensão, seguramente não tão grande como a SONAI, mas contamos já com 800 investigadores, mais de 350 doutorados, de 25 nacionalidades, é um aspecto importante. Somos, de facto, uma instituição multicultural e isto dá-nos um grande reconhecimento e temos uma grande renovação também de colaboradores que vão progressivamente entrando no mercado laboral e, portanto, cerca de 200 colaboradores por ano fazem a sua transferência para o mercado profissional. Estamos muito orientados para o mercado através daquilo que nós chamamos os Tech4, sendo que um é o agrofood, enfim, muito no domínio que a colega anteriormente apresentou, onde nós, enfim, para além de trabalharmos também em algumas das áreas que foram referidas anteriores, desenvolvemos algumas tecnologias para ajudar naquilo que chamamos de agricultura de precisão. Por exemplo, robôs para ajudar na atividade agrícola, quer na parte sementeira, quer na parte de recolha, na área da energia, na área da saúde, na área do mar e na área da indústria, de que eu hoje venho aqui falar um bocadinho. Só para, enfim, posicionar um bocado o que é que nós fazemos na área da indústria, enfim, para além de falarmos em avaliação na maturidade digital e na definição de roadmaps para desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de tecnologias robóticas, portanto, sabem, os robôs estão cada vez mais presentes, e agora, atualmente, em cenários em que há uma conjugação e uma articulação entre robôs e pessoas. No exemplo que eu vou apresentar, os robôs estão fechados dentro de uma gaiola, porque ainda são robôs que apresentam algum perigo para as pessoas e, portanto, têm que ser fechados, mas hoje está-se a evoluir muito numa linha de conjugação, de forma a ter robôs colaborativos, em que seja possível, no mesmo espaço de trabalho, ter pessoas e robôs a trabalhar. Enfim, feita esta apresentação inicial, eu passava então para a apresentação do projeto propriamente dito que aqui me traz. Eu vou ter aqui 3 ou 4 slides para dar um bocadinho de enquadramento
para percebermos de que é que estamos a falar quando falamos na qualidade 4.0 e, enfim, e detalhando um bocadinho que a colega anteriormente falou. A questão da qualidade é uma questão absolutamente crítica para todos os negócios. Anteriormente tivemos aqui exatamente essa explicitação. E falamos aqui muito na questão de segurança, neste caso muito segurança alimentar, mas há aqui outros aspectos também que nós gostaríamos de trazer quando estamos do lado de quem fabrica, não é? Portanto, na apresentação anterior nós vimos muito aqui, muito ligado à distribuição e ao consumo. A minha apresentação agora está um bocadinho focada mais a montante, portanto, de quem faz o produto. É como se, em relação ao anterior, estivemos a falar do lado do agricultor. Portanto, aqui não é agricultura, é a indústria que produz um produto que é transformado com um conjunto de máquinas e, portanto, não tem um processo de crescimento natural. Portanto, há, de facto, para além da segurança de pessoas e bens, questões que estão relacionadas com os aspectos ambientais. Não é? Portanto, quando estamos a transformar, estamos a consumir energia. Quando estamos a consumir energia, portanto, podemos ter um impacto negativo para o ambiente. E, por outro lado, se o nosso produto não for um produto de qualidade, estamos a gerar desperdício. Estamos a consumir materiais que não vão gerar valor acrescentado, portanto, vão ser deitados fora. Portanto, estamos, enfim, de algum modo, a gerar desperdício que devemos evitar a todo momento. Também estamos a perder custos de oportunidade, ou seja, se o nosso sistema está a produzir produtos que não tenham qualidade, portanto, nós não estamos a gerar valor, estamos a, para além de perder dinheiro, estamos a perder tempo e, eventualmente, estamos a criar dificuldades no mercado. Portanto, é muito importante, de facto, que... Deixem-me lá só puxar aqui um para trás. Portanto, é muito importante que tenhamos essa noção do que é que a não qualidade gera e que impacto tem e como é que ela pode e deve ser controlada de forma eficaz. Eficaz quer dizer se conseguimos ou não conseguimos fazer. Eficiente. Eficiente quer dizer se fazemos com bom uso dos recursos. Reparem que nós podemos conseguir chegar ao resultado, mas podemos gastar muitos recursos para lá chegar e, portanto, não estamos a ser eficientes. É importante ter estas duas coisas. E, mais ainda, se o fazemos de forma inteligente. E este inteligente aqui entenda-se usando as potencialidades que as modernas tecnologias nos podem dar no sentido de automatizar, eliminando tarefas que hoje podem ser realizadas por sistemas, por máquinas, por sistemas que se dizem inteligentes. Bom, entrando agora aqui muito rapidamente em alguns pormenores mais técnicos. Qualquer sistema tem sempre uma variação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não se consegue fazer nada de forma completamente repetitiva que seja exatamente igual. Portanto, há sempre uma certa variação. Só que há um tipo de variação, que é a variação natural, que tecnicamente se chama de corrente de causas comuns, que é aquela que está dentro de limites que são aceitáveis. E depois há a variação que ultrapassa determinados limites, que está associada àquilo que se chamam as causas especiais e que resultam normalmente de defeitos ou dos materiais ou do processo. Ouvimos anteriormente falar aqui no controle que fazemos no laboratório, que estamos a medir aqui uma série de características, e estando dentro de determinados parâmetros é aceito, não estando dentro de determinados parâmetros é rejeitado. É exatamente isso que estamos a falar aqui também. Um senhor no século passado, enfim, que trabalhou nos laboratórios americanos ligados à companhia telefónica, portanto estamos a falar de cerca dos anos 20, 30, quase há um século atrás, que desenvolveu um conjunto de ferramentas baseadas em estatísticas, cartas de controle, precisamente para nos poder analisar essa variabilidade. Eu depois à frente vou-vos mostrar como é que isto é. Mais tarde, um senhor chamado Ishikawa, enfim, os que não ouviram, se calhar, algum dia irão ouvir falar um pouco mais tarde, desenvolveu, para além destes cartas de controle, desenvolveu mais outros instrumentos que ficaram conhecidos pelas 7 ferramentas tradicionais do controle de qualidade. Portanto, o Sr. Ishikawa, eventualmente já ouviram falar de uma coisa que é o diagrama de Ishikawa, ou o diagrama de espinha de peixe, que é uma ferramenta que nos permite estruturar relações entre
causas e efeitos, ou seja, que nos permite perceber o que é que levou ou conduziu a acontecer um determinado efeito. Bom, estas cartas de controle são gráficos que nos permitem analisar o comportamento de um conjunto de características. Portanto, características é aquilo que a gente tem que medir de forma absolutamente objetiva. E, portanto, quer dizer, quando nós temos um produto, seja o que for, para nós falarmos em controlo da qualidade e conformidade ou não conformidade, significa que temos que definir um conjunto de características e definir os limites dentro que essas características se têm que apresentar. Se apresentarem fora, os produtos não estão conformes. Se apresentarem dentro, os produtos estão conformes. As características, em termos de grande avaliação, dividem-se em dois grandes grupos. Uma que são as variáveis e outras que são os atributos. O que é que isto quer dizer? Variáveis são aqueles valores que variam de forma relativamente contínua. Por exemplo, o peso. Se nós falarmos do peso de uma determinada peça, ele pode variar de valor relativamente contínuo, não é? E nós podemos dizer que o peso de uma determinada peça tem que dar entre dois limites. Se nós estivermos a falar de atributos, estamos a falar de coisas como o aspecto. Por exemplo, olhamos para uma peça e dizer assim, ela não pode ter riscos. E, portanto, aí a nossa decisão já é uma decisão binária. Ou tem riscos ou não tem riscos. Portanto, grandezas do tipo variável, grandezas do tipo atributos. Uma varia de uma forma relativamente contínua, peso, a altura de uma pessoa, por exemplo, não é? E outra é binária, não é? Podemos dizer, por exemplo, se uma pessoa é obesa ou não é obesa. Isto é um valor binário. Existe um chamado índice de massa corporal, que tem uma forma de cálculo, é preciso calcular, existe um limite e diz se estiver para baixo do limite não é obeso, se estiver para cima do limite é obeso. Portanto, é este tipo de coisas que a gente fala. Muito bem. Também já ouvimos falar aqui na questão das amostras. O que é que isto quer dizer? Quando nós estamos a controlar, nem sempre é possível medir todas as peças. Porquê? Por questões económicas, às vezes até porque alguns destes testes são testes destrutivos. Vimos há bocado quando estávamos a ver a maçã. Se fôssemos testar a dureza de todas as maçãs, tínhamos maçã para vender. Portanto, temos de tirar uma amostra, vamos medir e vamos ver. Pronto. Portanto, esta questão de definir a amostra, como é que se quantifica e como é que se extrai a amostra de forma a ser representativa é um problema que tem, digamos, a sua ciência e as suas dificuldades. Bom, portanto, todas estas técnicas que eu fui falando, que alguns destes senhores, nomeadamente o Schwartz, que começou a desenvolver isto quase há 100 anos, têm e continuam a ser utilizadas. Acontece que, enfim, graças à internet das coisas, Big Data, termos que vocês com certeza conhecem e ouvem falar, hoje é possível avançar bastante mais. Significa isso, que é possível automatizar o processo de recolha de dados e começar a acelerar e expandir, porque conseguimos obter de forma relativamente fácil muito mais dados para a nossa tomada de decisão. E então aparece este conceito de qualidade 4.0, que é precisamente uma visão holística para a qualidade muito baseada em dados que podem ser obtidos de forma automática. Bom, falemos então agora um bocadinho do nosso projeto. Portanto, o nosso projeto, o tal Sistema de Apoio à Decisão para o Controle Preditivo da Qualidade, o que é que quer dizer isto de preditivo? Quer dizer que nós queremos, de algum modo, antecipar. Portanto, preditivo significa prever, antecipar antes de acontecer. Portanto, o que nós queremos fazer é olhar como é que estamos a fazer o produto e não ter que estar à espera do produto estar concluído para constatar que o produto não está bom. Portanto, tentar antecipar e agir de forma o mais antecipada possível. É como se nós tivéssemos um sistema no nosso carro que nos diz faça isso antes que ele avarie. Alguns deles já têm uma série de luzes que nos vão dando avisos, não é? Agora, vocês sabem, às vezes há aquelas luzinhas vermelhas chatas que quando acendem já era, não é? Portanto, quando acende a luz da temperatura, às vezes já queimou.
Portanto, e aquilo que nós queremos aqui é exatamente conseguir ter sistemas que, antes disso acontecer, nos digam é melhor atuar, porque provavelmente vai acontecer isto. É isso que é a predição e é isso que vamos falar um pouco à frente. Bom, ciclo de vida do produto. O que é este ciclo de vida do produto? Portanto, o ciclo de vida do produto são todas as etapas ou todas as fases por que um produto passa desde que é pensado, desde que é planeado, desde que é fabricado, desde que é incorporado, porque nós aqui estamos a falar em produtos que vão sucessivamente sendo incorporados noutros níveis de outros produtos até chegarmos ao nosso produto final, e depois, quando é utilizado. Ciclo de vida do produto, no fundo, é a história de vida de um produto, como nós temos a nossa história de vida. Nascemos, andamos da escola, aprendemos, entramos na vida ativa, reformamos-nos e, enfim, e um dia acabaremos, não é? Hoje fala-se muito na questão do circularidade, e, portanto, circularidade já agora, e aproveitando, o que é? É um bocado dizer, no fundo, as coisas não morrem, o que elas são é incorporadas em novas coisas e, portanto, vão dar origem a outras coisas ou vão poder ser reaproveitadas e, com isso, estamos a fazer uma melhor gestão dos recursos. Bom, isto é um bocadinho aquilo que é importante verificar quando estamos a definir cada uma destas etapas. Portanto, quando estamos a pensar fabricar um produto, nós temos que pensar como é que o vamos fabricar. Que tecnologia é que vamos fabricar? Muitas vezes há várias tecnologias para conseguir fazer a mesma coisa. Se nós quisermos fazer um bocadinho aquilo, a imagem, aquilo que é os hobbies, não sei se algum de vocês se dedica a hobbies como a marcenaria, ou carpintaria, ou serraria, portanto, sabemos que às vezes, para conseguir fazer uma determinada operação, nós podemos usar várias ferramentas, manuais, elétricas, mais automatizadas, menos automatizadas. Cada uma delas tem vantagens e inconvenientes. Em cada uma dessas operações podem ser geradas falhas, podem ocorrer falhas. Portanto, aquilo que se pretende também é estudar a melhor forma, antes de começar a fabricar o produto, baseado naquilo que foi o conhecimento adquirido, de modo a que consigamos ter um produto mais robusto do ponto de vista da não conformidade. Enfim, e portanto, como falei aqui, os produtos são pensados em termos de engenharia, projetados, depois são fabricados, depois saem das fábricas e vão para a frente para serem incorporados e depois, quando são incorporados, geram um produto final que são utilizados. Este projeto que eu estou aqui a falar tem como piloto é a empresa industrial que nele participa, uma chamada Jasil, que é uma empresa de Braga, que o que é que faz? Faz peças, componentes para a indústria automóvel. Aqui o que nós vamos aqui falar é uma peça simples, mas ao mesmo tempo muito complexa, de fabrico, que incorpora um dos milhões de peças que compõem um veículo automóvel. Portanto, para nós termos uma ideia, quando entramos num carro, damos a chave e andamos, temos que, enfim, normalmente as pessoas não se preocupam com isso, mas atrás está uma imensidão de fornecedores e uma imensidão de horas de trabalho de equipas multidisciplinares que tiveram que pensar em todas essas engenharia das peças, tiveram depois que as fabricar, de modo que, de facto, a gente dê a chave e consiga andar muitos e muitos quilómetros sem qualquer tipo de problema. Okay, entrando aqui agora um bocadinho em detalhes mais técnicos daquilo que é a arquitetura deste sistema. Portanto, eu penso que isto é um apontador, não é? Ups. Sim? Não? Bom, vemos aqui naquela parte em baixo, onde diz plataforma IoT, vemos ali uma componente que está mais ligada à parte que vem das máquinas e depois vemos uma parte que está mais em cima, que são os softwares que normalmente nós utilizamos mais em gabinetes. Portanto, para implementar este sistema foi preciso definir uma arquitetura que tem na parte ligada ao chão de fábrica, digamos, às máquinas, onde se fabricam as coisas, aqui todo um processo que permite adquirir dados de forma automatizada
das máquinas. Aquilo que estamos a ver ali mais à esquerda, aquela máquina, portanto, é um torno CNC, ou seja, é um torno robotizado, no fundo é um computador que comanda a máquina, mas também é capaz de recolher uma série de dados. Aqui, mais à direita, vemos uma série de sensores que estão ligados aos motores e também outros equipamentos que são capazes de medir. Portanto, o que nós víamos há bocado naquela fotografia em que tínhamos a máquina que fazia o teste da dureza da maçã e pesagens e outro tipo de instrumentos nos laboratórios. Aqui o que nós vemos são outro tipo de equipamentos que fazem exatamente a mesma função, ou seja, são capazes de medir, uns por visão, outros por apalpação, são capazes de estar ali a medir as características dimensionais da máquina. Portanto, aqui nesta componente dos módulos existem todo um conjunto de blocos que permitem, desde administrar, configurar, dizer quem é que pode aceder, quem pode fazer o quê, como é que vamos configurar os relatórios, enfim, digamos, tudo isso. E depois há aqui outra componente que nós chamamos API e que é a componente que vai dar esta nova inteligência, ou seja, é aquilo que traz a tal componente da qualidade 4.0, que são algoritmos, portanto, penso que vocês saberão o que é que são algoritmos, portanto, algoritmos são mecanismos que são depois desenvolvidos em programas de software e são capazes de fazer funções. E estes algoritmos são algoritmos de inteligência artificial, ou seja, são novas abordagens baseadas em técnicas daquilo que se chama aprendizagem máquina e que conseguem, usando regressões logísticas, quer usando redes neuronais, conseguem então prever aquilo que pode acontecer. Não se trata aqui, digamos, de nenhuma bruxaria, trata-se só de usar técnicas matemáticas bem estabelecidas que conseguem inferir daquilo que já aconteceu, aquilo que é provável que venha a acontecer. Enfim, mostrando um bocadinho, então, portanto, aquilo que nós estamos a falar é um chão de fábrica, portanto, para ter uma ideia, o chão de fábrica é isto, é um espaço que está muito populado por muitas, digamos, por muitas máquinas. Vejam, neste tipo de fábricas, portanto, temos muitas máquinas e já menos pessoas, portanto, isto já é aquilo que se chama de capital intensivo, portanto, são máquinas muito sofisticadas em que nós temos, digamos, pessoas que operam com estas máquinas que são pessoas altamente especializadas. Portanto, nós estamos a falar de uma indústria onde temos colaboradores, portanto, que são colaboradores especializados. Aquilo que estamos a ver aqui é o desenho da peça, portanto, a peça pesa cerca de 17 quilos, tem cerca de 60 centímetros de altura, portanto, é uma coisa que não é fácil de manipular. É por isso que se usam robôs para manipular e estamos a falar em cerca de 100 mil peças que são fabricadas por ano e esta linha, que é uma linha especializada para fazer, que foi feita especificamente para a fabricar, trabalha 5 dias por ano, 24 horas por dia, sempre com a assistência de pessoas que estão lá e faz cerca de 100 mil peças por ano. O objetivo é tentar minimizar o número de peças que são produzidas com defeito. Não é? Okay. Pronto, aqui só um bocadinho mais para vos apresentar aquilo que tem que ser medido. Portanto, isto aqui é um exemplo de todas as coisas que têm que ser medidas. Cada uma daquelas linhas está-nos a dizer que é uma característica que vai ter que ser medida. E aqui do lado direito, aqui o que nós estamos a ver é um diagrama em que se pode perceber as distorções que a peça pode ter por defeitos de maquinação. Portanto, reparem aqui embaixo. Aquilo que deveria estar, idealmente, é sobre a forma redonda daquele círculo que está no anterior e embaixo estamos a ver umas linhas azuis e isso o que é que significa? Que há ali alguma deformação. Atenção, para termos uma ideia, esta escala que nós estamos a trabalhar é quase escala microscópica. Portanto, nós estamos a fabricar peças
em que estas medidas são milésimos de milímetro. Peguem num milímetro, que não é uma coisa muito grande, dividam em 1000 partes, e nós estamos ali a falar em variações de uma dessas partes. Portanto, apesar de ser uma peça mecânica destas dimensões, a precisão com que ela é fabricada é na ordem das milésimas de milímetro, para termos uma ideia do que é que estamos aqui a falar. Ok, muito bem. Bom, temos então agora uma ideia, portanto esta linha foi construída de propósito para isso. Temos aqui um diagrama, não vou aqui entrar em muitos pormenores, mas podemos ver que temos ali 2 robôs que estão ali no centro, à volta daqueles círculos, que é o E e o J. E, portanto, os robôs é que manipulam as peças, ou seja, pegam nas peças à entrada e vão colocando em cada uma das máquinas, as máquinas processam-nos e, quando estão processadas, eles vão despachando as peças de fase para fase. Aquelas setas significam os pontos de entrada e os pontos de saída. Portanto, isto tem um ponto de entrada, azul, e idealmente tem um ponto de saída verde. Quando não corre bem, ou seja, quando uma peça não está conforme, ela é rejeitada e, portanto, sai por aquelas setas vermelhas. Enfim, para termos aqui uma ideia de alguns pormenores, portanto, temos aqui o tal robô, peça nas peças. Portanto, este robô é um xaroco grande. Ali ao lado vê-se a sombra de uma pessoa, portanto, podem ter ideia, não é? Portanto, isto é maior que uma pessoa, e ainda não é da família dos robôs colaborativos, porque os robôs que têm que manipular peças bastante pesadas ainda não conseguem ser colaborativos. Portanto, isto está dentro de uma, chamemos-lhe assim, jaula, se quisermos, que é uma zona cercada, onde não podem entrar pessoas por questões de segurança. Portanto, se alguém tiver que entrar, tem que separar tudo aquilo. Portanto, isto significa que, de facto, não deve-se evitar a todo custo que pare, portanto, tudo deve estar perfeitamente afinado. Bom, agora o que nós estamos aqui a ver é o pormenor dos resultados das análises que nós estamos a fazer às características destes produtos. Portanto, anteriormente falaram-se em análise mais no domínio da química, nós aqui estamos a falar em questões mais do domínio da física. Portanto, estamos a medir mais grandezas físicas, sobretudo dimensões. Podem ser comprimentos, podem ser raios, podem ser profundidades. E aqui temos um exemplo de uma carta de controle. Isto é quase como se fosse um eletrocardiograma do processo. Estamos ali exatamente a ver o que está a acontecer. E estão a acontecer picos, e aqueles picos dizem-nos que aconteceram não conformidades, portanto, houve coisas que não estavam bem, que não estiveram bem. Mas isto que nós estamos a ver é o passado. E é exatamente este passado que, enfim, aqui estão assinalados alguns desses fatos notáveis, não é? Portanto, coisas que saíram fora de controle, ou coisas que, não tendo saído fora de controle, são factos assinaláveis, como o facto de ter sido necessário mudar a ferramenta, gastou-se ou partiu. Também podemos ver ali que operador é que estava a fazer o quê. Também podemos ver aqui quando é que houve mudança de lote de matéria-prima. Ouviram ainda há bocadinho falar na questão do lote e das amostragens que se fazem na recepção. Bem, aqui temos outra forma de olhar para as não-conformidades, em que elas aparecem classificadas por tipos de não-conformidades, por causas que lhe terão dado origem, distribuído por características e por linhas. Aquela célula tem várias máquinas, chama-se linha a cada uma das máquinas principais. Pronto, aqui temos já aquela perspectiva preditiva, ou seja, aquela perspectiva futura, olhar para a frente. Primeiro temos uma avaliação mais clássica, baseada nos indicadores chamados CP e CPK, que nos permitem antever aquilo que é a expectativa em termos de peças defeituosas que poderão acontecer. E vocês veem aqui embaixo que nos dizem que globalmente é esperado na ordem de 26 mil peças em cada milhão. Este número é grande ou é pequeno? Por um lado, é um número relativamente pequeno, mas ainda é muito grande. Porque neste ambiente que estamos a trabalhar, nós andamos à procura dos 0 defeitos. 0 defeitos não significa que não há nenhuma peça defeituosa, mas anda muito próximo disso. Significa que estamos a falar em
menos de uma dezena de peças defeituosas por cada milhão de peças produzidas. Portanto, significa que para conseguirmos chegar lá, temos de facto ter um processo muito controlado e onde se atua muito rapidamente. Bom, aqui só 2 slides para vos falar daquilo que são então as novas técnicas baseadas em inteligência artificial. Portanto, são os tais modelos matemáticos que são construídos sobre dados passados. Como é que estes modelos funcionam? Estes modelos têm um período de aprendizagem. Portanto, construímos um modelo que procura representar o funcionamento do sistema e vamos ensinar ao modelo como ele se deve comportar. Portanto, pegamos em parte daquilo que aconteceu, nós sabemos, porque estamos a olhar para o passado, qual foi o resultado e vamos fazer com que o modelo aprenda de modo que ele possa ajudar na decisão. E é isso que nós estamos aqui a ver. Portanto, existem várias técnicas, nós estamos a usar 2, uma é da regressão logística e outra é a das redes neuronais. Chamam-se redes neuronais porque têm uma similaridade com aquilo que é a biologia do nosso funcionamento do corpo humano, que tem neurónios. Portanto, vocês sabem, os neurónios é que estão aqui a funcionar dentro do nosso cérebro para que nós consigamos pensar. E, portanto, os engenheiros, no fundo, o que fazem é procurar reproduzir um bocadinho, imitar um bocadinho a natureza. Portanto, constroem sistemas que procuram mimetizar aquilo que é o funcionamento dos humanos. Portanto, isto já são técnicas mais avançadas, não é? Que, conforme o número de camadas, se tiverem muitas camadas, podem depois constituir aquilo que se chama o deep learning, ou aprendizagem profunda, enfim, que no fundo são modelos que são mais complexos e nos permitem usar regras mais complexas. Todos nós já conhecemos aplicações destas, porque quando nós vamos a um site e começamos ali a navegar e eles nos começam ali a dizer que aparecer coisas ao lado e a dar-nos sugestões, eles estão a usar técnicas muito semelhantes a essa, não é? Portanto, nós estamos, no fundo, a usar técnicas que já se usam na internet social, na internet das coisas industriais. Muito bem. Bom, ora bem, com isto, enfim, vou terminar a minha apresentação. Agradeço a vossa atenção. Espero não ter sido demasiado maçador. Aqui a mensagem que eu vos queria dizer é que a indústria hoje já não é, ou tem muito pouco a ver com aquela imagem da indústria que é um ambiente desagradável, repetitivo, em que nós só se tem que fazer coisas aborrecidas. Portanto, a indústria hoje é um ambiente onde se podem usar tecnologias extremamente avançadas, nomeadamente estas relacionadas com a inteligência artificial, para produzir produtos de alto valor acrescentado. E, felizmente, nós temos condições em Portugal para ter dessas indústrias que estão a fabricar e a exportar componentes sofisticados que depois são integrados, muitas vezes, nos produtos que nós usamos no dia-a-dia. Muito bem. Ponho-me agora a vosso dispor para perguntas que, enfim, entendam a fazer. Estejam absolutamente à vontade. Se eu souber responder, responderei. Se não, não farei. Vamos agora? Você está a falar a nível da questão da indústria automóvel, mas eu acho que a indústria automóvel é para onde temos que olhar, mas não é a realidade em Portugal, porque é uma indústria já muito mais desenvolvida que todas as indústrias em Portugal. Nomeadamente, a robótica, nomeadamente colaborativa, e não só, os robôs grandes, como o senhor diz, são muito utilizadas, mas nós ainda temos uma indústria muito manual. E nós, hoje em dia, temos em Portugal muitos apoios do Estado para a implementação da indústria 4.0, para a evolução da indústria, mas eu acho que esses apoios são mal aplicados, porque eu dou o meu exemplo, eu trabalhei num sítio onde o senhor era uma empresa que já se dizia ter robótica e tudo mais, e tinha a robótica no fim do processo. E tudo que estava para trás do processo eram processos manuais, o que fazia com que o funcionamento do robô, devido ao espectro de falho ser tão grande, a eficiência do robô era muito pouco. Ou seja, ter o robô, ter uma pessoa a fazer as coisas era
exatamente igual, que a pessoa a seguir ia sempre ter de dar o jeitinho. E eu queria saber a sua opinião, o que é que as empresas podem fazer. Muito bem. Eu acho que a sua pergunta, eu não sei como é que estamos de tempo. Pronto, ficámos aqui a tarde toda, porque de facto lançou em cima da mesa um tema extremamente interessante e que me agrada particularmente. Bom, eu dei aqui um exemplo. No instituto onde eu trabalho, nós temos uma colaboração com outra área que não tem nada a ver com o automóvel, tem a ver com o calçado. Não sei se vocês sabem, Portugal é o segundo país que produz calçado de melhor qualidade e de maior valor. Não estamos a falar do preço que se compra na loja, estamos a falar do preço que sai à saída da fábrica. Logo a seguir a Itália. Portanto, no mundo, primeiro são os italianos, que de facto ainda são imbatíveis, e logo a seguir são os portugueses. Nós ajudamos a transformar completamente a maneira como se faziam sapatos, de tal modo, e estamos a falar de uma empresa que está aqui muito perto, Chiaia, vocês conhecem? Pronto, Chiaia. Nós colaboramos com a Chiaia desde há muitos anos, há mais de 20 anos, não é? E, de facto, aí, nesse cenário, conseguiu-se introduzir e mudar radicalmente a maneira como se faziam as coisas, usando tecnologias não exatamente iguais a estas, não necessariamente na questão do robô, mas usando abordagens modernas e tecnológicas para mudar de forma significativa a maneira como se trabalhava. Coisa curiosa, aqui há muitos anos, nenhum empresário de calçado aceitava uma encomenda que tivesse menos que 10 mil pares. Nós conseguimos mudar esse paradigma e nestas fábricas hoje fabrica-se um par. Se for possível fabricar um par, faz-se um par de um tamanho, de um determinado modelo, sem comprometer o negócio. É evidente que menos que isso não, porque nós ainda não podemos ir dizer, olha, estragou-se um, quero só o pé direito ou o pé esquerdo. Não é? Mas, portanto, de facto, estes princípios que nós estamos a falar aplicam-se a muitas outras indústrias e a indústria do calçado é uma referência. Foi possível mudar completamente o paradigma e, portanto, transformou-se em Portugal, aqui nesta zona norte e depois a sul, na zona ali digamos, Pinho, da Feira, uma indústria que era uma indústria tradicional, com prestígio, mas era muito manual e, portanto, automatizou-se muito. Quando nós falamos de automatizar, não quer dizer só tirar as pessoas. Por exemplo, eu posso estar aqui no meu posto de trabalho e ter um sistema que me põe as coisas aqui e eu transformo e tiro. Aí no calçado foi muito isso que se fez, não é? Desenvolveu-se um sistema de transportadores automáticos, desenvolveu-se um sistema para ajudar os operadores a fazer as coisas e, portanto, esse é um exemplo. Referiu o caso de, enfim, não conheço a empresa, não sei o caso, em que me disse, de facto, introduziu-se uma tecnologia, mas aquilo não deu grande resultado, porque pensou-se que com aquela tecnologia ali se resolvia a questão. Esqueceu-se o que está a montante. Isso, de facto, é um erro que acontece muitas vezes. O problema não é da tecnologia, se calhar o problema é dos engenheiros que, quando olharam para aquilo, não olharam aquilo numa perspectiva global. E nós temos que olhar para toda a cadeia do processo e temos que ir paulatinamente, eliminando e modernizando, automatizando. Repare, quando falamos de automatizar, eu não estou a dizer tirar as pessoas e meter máquinas. O automatizar pode ser, muitas vezes, eu ter um sistema que me ajuda a fazer as coisas. Hoje é perfeitamente possível eu ter uns óculos com um sistema de visão em que eu estou a fazer uma coisa e me está aqui a ajudar como é que eu devo fazer a operação. Isto hoje já não é Guerra das Estrelas, isto hoje é realidade, isto hoje é perfeitamente possível, isto hoje é implementável, cada vez os custos mais baixos. Portanto, de facto, existe um conjunto, felizmente, existe um conjunto de apoios. Agora, o que acontece é que nem sempre esses apoios são utilizados da melhor maneira. Felizmente, existe um conjunto de organizações, e eu falo na minha, na Esquetec, mas há mais, não somos os únicos, que podem e estão em condições de ajudar a indústria. E isto é um ponto quente. Está em cima da mesa aquilo que se começou por chamar a bazuca, que são os PRRs, e os PRRs são sistemas que vão ajudar de forma muito significativa um conjunto bastante alargado de empresas a darem um salto do ponto de vista de qualificação de pessoas e de modernização tecnológica, não é? Portanto, as oportunidades estão aí. Cabe aos empresários, enfim, perceberem estas tendências e rodearem-se das pessoas que são as pessoas mais
qualificadas, não é? Nós estamos aí, nós, muitas outras instituições. Aliás, este evento não é nada mais do que isso, não é? É uma chamada de atenção para essa mensagem, a dizer existe muito conhecimento científico e muitas empresas fornecedoras de serviços de base tecnológica que estão aqui prontos a ajudar as empresas. Desafiem-nos, chamem-nos. Enfim, não sei se tem mais alguma questão. Não queria alongar, senão também vou perturbar. Se quiserem mais alguma questão, enfim, procuro responder. Ou seja, dentro deste controle preditivo, também existe essa preocupação com a segurança, se o sistema está a ser de alguma maneira... Mais uma pergunta absolutamente pertinente, até porque nós hoje o que ouvimos são notícias dos jornais. Grandes organizações. Bom, a primeira grande que vocês ouviram foi o Grupo Empresa. Mas não estamos a falar de um pequeno grupo. SIC, Expresso e uma série de listas. Portanto, estamos a falar de um grande grupo empresarial que foi atacado e teve problemas. Bom, mas não é, o core dele não são as tecnologias. Têm departamentos de tecnologias, mas o core deles não são empresas. Mas o seguinte que foi uma tecnológica das comunicações. Enfim, toda a gente sabe, não vou aqui estar a referir o nome, mas foi notícia, não se falou noutra coisa a semana passada. Portanto, é evidente quando nós vamos aumentando a importância que as tecnologias de informação têm nas organizações, temos que defender de possíveis ataques. Não é? E, portanto, todos estes sistemas têm que rodear-se de todas as condições para minimizar. Nós não podemos eliminar por completo, mas podemos minimizar. No fundo, é aquilo que nós fazemos na nossa prática, não é? Portanto, nós, se vivemos numa zona que é uma zona problemática, pomos trancas à porta. Não é? Aqui há alguns anos, em várias zonas, as pessoas saíam e batiam a porta. Não é trancando, não é? E eu lembro de uma história, enfim, já agora se me permite, só um bocado questão de anedota, de uns turistas holandeses que vieram para feiras para Portugal e depois voltaram e foram-se queixar porque tinham roubado as malas. E eu disse, então conta lá o que aconteceu. Eu estava na paragem de autocarro, cheguei mais cedo, era cedo ainda, deixei as malas e fui passear. Quando voltei não estavam lá. Bom, eu lembro das primeiras vezes que visitei a Holanda, não estou a falar da capital, mas zonas mais suburbanas, as pessoas não fechavam as portas. Saíam, batiam e aquilo ficava no trinco. Isto é como tudo, quer dizer, deixou de ser possível fazer aí. Na área das tecnologias de informação também temos todos que criar essas condições, não é? Porque os perigos estão aí. E isso, às vezes, exige conhecimento muito tecnológico, não é? E, portanto, exige conhecimento de cibersegurança. Mesmo para o cidadão comum, não é? Portanto, o cidadão tem que aprender todas essas questões, perigos a que está exposto. Quando anda em sites, quando navega, quando expõe os seus dados pessoais, enfim, os seus contactos, os seus telefones, o seu cartão de crédito, que tem que ter cuidados, porque senão sujeita-se a poder ser atacado. É evidente, quando estamos a intensificar o uso destas tecnologias, mais cuidados que temos de ter. Todos estes sistemas são desenhados a garantir essas duas componentes. Em português é mais difícil, em inglês é o safety e o security. Portanto, uma tem que ver, de facto, com a questão do roubo, da adulteração, do uso indevido. A outra é a adulteração da informação, que é um aspecto também muito importante. Não é? Podem nos roubar, mas podem ir lá e alterar. Não é? Vão ao supermercado, alteram os preços, pronto, fica tudo complicado. Não é? Enfim, não levem a mal por usar este exemplo, mas nós sabemos que estas coisas hoje é o nosso dia-a-dia, não é?